Explicar minha análise de trade do dia 22/6/2026, a minha possível análise do dia, do mês, da semana e o possível trade da segunda-feira, né, do dia 22/6. Então sempre eu começo primeiro pelo mensal, nessa aba aqui do semanal. Então eu coloco o mês. E esse mês ele está numa região interessante. Teve essa possível esticada de alta, né, durante esses meses, uma correção. A correção deste mês já deu de acordo aqui com um possível suporte, né, que aconteceu o rompimento, voltou um teste, aconteceu um suporte. E esse suporte justamente vai acontecer para mim na linha aqui da 34. Então ele rompeu a 200 com 22, rompeu até mais um pouco aqui na 34. Então é possível região de suporte, onde possivelmente vai jogar o preço para cima, que é o que está acabando aqui de acontecer aqui no mensal. E também não tem um cruzamento da 5 com a 9, me indicando mais força de alta. Então essa possível análise do mês de junho, no finalzinho, então tem essa projeção de que a partir desse ponto o mercado venha ter para os próximos dias aí, para fechamento de mês, uma possível alta. Aí eu venho no semanal. O que eu vejo aqui no semanal? Eu vejo uma tendência forte de baixa, que está interligada também, né, no mensal. Então eu vejo uma forte tendência de baixa, cruzamento da 5 a 9, rompeu a 22, rompeu 34, rompeu aqui a 75, está tendo um teste aqui na 100, juntamente com a região aqui do mensal, que eu acho que é a 34 do mensal. A semana anterior teve uma abertura, testou a 5, joga o preço para baixo. Essa semana abriu aqui abaixo, né, rente com a média de 100, jogou o preço para baixo, buscou essa região aqui do mensal, jogando o preço para cima. Então para essa semana eu posso ter uma alta até a média de 5 com um rompimento ali. Nessa semana com rompimento para testar a média de 5 e ali para final de quinta para sexta pode ser que aconteça uma retração por conta da média de 5. Então para essa semana o que eu vejo como o mercado teve essa abertura, buscou a linha do mensal, jogou o preço para cima, que ele vinha buscar essa média de 5, né, para poder fazer um teste, e a partir da quinta para sexta a gente vai ver se vai ter um rompimento para buscar novo stop ou se vai ter uma retração para poder retornar ao preço anterior. No dia de hoje, no intraday, teve essa abertura, então já era uma possível sinal de lateralidade, né, por mais que está respeitando a nova stop com 5 jogando o preço para baixo, a gente tem uma tendência forte de baixa. Só que chegou na região do mensal, com semanal, onde joga o preço para cima. Então acaba criando essa lateralidade entre baixa e alta. Baixa no intraday do diário por 240, 120, 60 e 15. E uma alta gerada pelo mensal e semanal jogando o preço para cima. Então, para o dia de hoje, eu estava no dia de hoje meio que uma dúvida do que iria acontecer, né? Então esperei a abertura, a partir da abertura teve essa baixa buscando o mensal. Após buscar o mensal, jogou o preço para cima. Agora aqui eu fico meio em dúvida como é que vai fechar esse dia. Se esse dia fechar aqui acima da nova stop, né, porque agora são exatamente 11h43. Se esse dia fechar aqui acima da nova stop, eu tenho projeção para buscar a 22 e regiões para cima. Também vai confluir com a 5 do mensal, do semanal, com a nova stop do semanal também. Mas a chance de ter alta aqui também é muita. Então, por conta dessa região bem forte aqui do mensal, né, que tá a trava do mensal aqui jogando o preço para cima. Então, no dia de hoje eu estava bem em dúvida nessa questão, né? Poderia sim ter uma queda para buscar essa 200,
mas ficou aqui na região do mensal mesmo, jogou o preço para cima. Então o dia de hoje se resume a isso. E aqui está na região de queda, né, que pode acontecer uma baixa também, porque eu tenho essa linha azul, tem uma nova stop no mesmo ponto e o preço está trabalhando exatamente nessa região. É uma região de resistência para mandar o preço para baixo. Quer dizer que vai acontecer essa baixa? Não sei, por conta da trava do mensal que está jogando o preço para cima. Então nós estamos numa região lateral, que por isso que eu tenho que ficar muito atento nessa questão, que o preço pode subir e o preço pode cair ao mesmo tempo. Então o que eu vejo aqui no 240 minutos? 240 minutos até a gente ter a mesma análise do intraday do dia, que é uma região de baixa, né? Uma região de baixa, só que teve essa trava aqui do mensal jogando o preço para cima. Então as médias aqui até então não estava me incentivando ou falando nada para mim até no momento, porque eu tinha essa região bem forte do mensal que podia jogar o preço para cima e consequentemente não respeitar nenhuma dessas médias logo aqui acima, que é o que acabou acontecendo, né? Então não respeitou aqui a 22, nem a 9 stop, nem a 5, só rompendo tudo para cima por conta dessa trava aqui do mensal que acabou acontecendo. Então, de certa forma, é uma região para se ter, que é o que eu estou tendo, né? Para se ter cautela, para não tomar nenhuma decisão por impulso. E consequentemente tem essa trava, né? Que eu falei que é a linha azul. Então tem essa trava dessa linha azul que está lá agora, tem essa trava que acabou rompendo e tinha essa trava aqui, ó. Então essa trava de linha azul aqui também acabou confluindo com o mensal, né? Então que ela buscou exatamente o ponto, estourou para cima. E os 120 minutos também me conta exatamente o que está me contando no 240 com 120. Região importante aqui do mensal, jogando o preço para cima. As chances de respeitar essas médias aqui acima são poucas, que é o que acaba acontecendo, rompendo todas elas, por conta da distância que tem aqui da 9 stop com a 5, então acabou criando essa projeção para cima. Mas era uma cena meio que lateral desde o início disso aqui que eu estou falando, do mensal, que é uma região bem forte aqui do mensal, juntamente com o semanal jogando preço para cima. Por mais que eu tenha aqui no intraday, que está no gráfico do diário com 240, com 120 e até mesmo com 60 minutos, está mostrando aqui no intraday um movimento de baixa seguindo as linhas de sinal. Mas aqui embaixo está me mostrando um possível alta, então é um possível cenário para se ter cautela, como é o que eu estou dizendo aqui nesse exato momento. Mas sempre seguindo o macro, né? Então a gente tem uma força macro que é do mensal e do semanal, que essa força macro ela sobressai acima do diário, acima do 240, acima do 120 e acima do 60, porque são hierarquias. Mensal mandando semanal, semanal mandando diário, diário mandando 240, 240 mandando 120, 120 mandando 60, 60 mandando 15, e o 15 dita a região de entrada que pode acontecer ali no intraday do Renko, né, que é o gatilho de entrada que eu uso, o Renko, e por aí vai. Então minha segunda análise ficou essa questão, né? Então a minha análise aqui do dia, eu estava meio indeciso por conta disso, mas como abriu e buscou o mensal logo aqui embaixo, né? Então ele teve essa abertura aqui do mensal, que é o que eu estava indeciso no início. Então, mas quando abriu, buscou aqui primeiro o mensal, então eu já vi que poderia buscar aqui no semanal essa 200, mas acabou não buscando e retraindo para cima. Então, como retraiu para cima, é certeza que vai buscar a 5 ou a 9 stop. Se assim, dependendo do fechamento desse dia, se fechar acima da 9 stop. Então, como o mercado buscou e reverteu para cima, e essa barra que acabou fechando dessa forma, então aqui buscou a região de linha azul, trava do mensal, eu tenho essa região aqui de afundamento aqui desse triângulo aqui no 15 minutos, que eu vou mostrar agora no 15 minutos, então voltou, fechou assim, acabou estourando para cima. Então acabei pegando a compra nessa barra aqui, subindo para cima, quando me deu o gatilho de entrada lá no Renko, que eu vou acabar mostrando aqui nesse exato momento. Vou voltar aqui. Então aqui eu tenho um cenário do 15 minutos, como eu falei.
A gente já expulsiva afunilamento aqui do triângulo, né? Como pode ver aqui numa trava no travo do diário, esse triângulo acabou tendo esse afunilamento aqui, ó, rompendo, 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 rompendo. Teve essa abertura aqui em cima, botou, jogou o preço para cima. Jogou o preço para cima, mas isso não importa tanto. A gente sabia que buscou aqui a região, pegou na região boa, que é a região do mensal, trava azul, podendo jogar o preço para cima. Aí a minha análise de entrada ficou exatamente aqui, né? Minha análise de entrada é sempre do rico, seguindo o movimento para não antecipar o movimento, né? Para pegar o movimento no ponto exato. Para mim eu já contava, né? Sem o gatilho de entrada, eu já teria aberto uma ordem aqui e acabou pagando 1000 pontos. Mas com o gatilho de entrada, quando eu volto pra cá, aí a gente vai a questão do... A gente vê a questão da... A gente vê a questão da quebra de estrutura, né? Então eu sempre vou utilizar isso aqui como máximo, assim, para questão de ter respeito. Então a gente vê que a gente está na estrutura de baixo. Sempre vou, igual eu tô querendo pegar uma alta, seguindo o pré-mercado que eu fiz anteriormente, né, nos tempos macros, que é mensal, semanal, diário, 240, 120, 60. E no qual esses, mesmo tempo gráfico, estava mostrando a possível alta após ter esse teste aqui. Então estava buscando a quebra de estrutura. Então quebrou a estrutura para baixo, então topo mais baixo, rompeu, voltou. Então precisava buscar um alto, ter uma quebra de estrutura de alta. Acabou tendo essa alta aqui, esse fundo mais alto que o fundo anterior, e acabou me mostrando o padrão de entrada aqui, que é o gatilho de entrada aqui nessa região, ficando o fundo mais alto que o fundo anterior, mais alto que esse fundo anterior aqui. O gatilho que eu tenho é box. Então o primeiro box tem um box de pullback, 2 boxes de pullback. E o que aconteceu? Um box de pullback. O que? Cruzamento, voltou, testou. Esse box fecha exatamente acima da nova stop e a outra volta a favor. Então aqui exatamente foi o momento onde eu fiz uma entrada, um stop aqui atrás. Acabou rompendo um pouco para cima, depois voltou e caiu, só que me deu o outro gatilho de entrada e 2 boxes de pullback. 2 boxes, um box aqui, né, que é o box. Ele tem que fechar com 50% do box na nova stop, porque acabou fechando, né, 50% do box na média de nova stop. Se fechar mais 50% eu já desconsidero ele, mas como fechou 50% eu considerei. E aqui ainda me confirmou mais, né? A minha entrada ficou aqui, ainda não foi estopado. Esse box aqui, esse pullback de 2 boxes me confirmou mais ainda o movimento de alta. Acabou rompendo, aqui me confirmou mais ainda. Eu acabei saindo. Isso, eu acabei saindo com 400, né? 400 reais positivo aqui. Por quê? É uma coisa que eu tenho que aprender, porque eu tenho que deixar o movimento desenvolver. Eu não posso ficar querendo tirar o risco da operação, de ficar pegando um pouquinho, sendo que eu estou arriscando 250 por operação, né? Por risco, então 250 com 5 contratos, 250 pontos. E aqui eu fiz aqui nem 1 para 1. Fiz nem 2 para 1, né? Fiz 1 para 1 e pouquinho. Então, para ter um risco legal, eu tenho que já fazer 2 para 1, até mais. Mas eu tenho uma regra aqui. Para mim sair, aposentar, é só quando um box fechar contra a nova stop. Aqui fechou 50%, ainda não é válido. É válido para entrada. Aqui, ó, fechou aqui, ó. Fechou aqui e aqui também, tá vendo? Então,
A partir desse momento eu teria que ter saído aqui do movimento. Entendeu? Eu poderia ter saído aqui do movimento, seguido essa estratégia de que após a entrada eu só vou sair da operação quando um box fechar contra a nova stop. Exatamente aconteceu nesses pontos aqui, ó. Entendeu? Aconteceu nesse ponto, aconteceu essa que fechou, que já deveria ter saído essa aqui. Antes disso não aconteceu nada disso. E eu acabei saindo exatamente aqui. Por que eu acabei saindo aqui? O stop gain, né? Com 400 pontos positivo. Por que eu acabei saindo aqui? Porque tava pagando 700 pontos, 600, 700 pontos. Acabei levando e deixando só 200 pontos para trabalhar. O mercado acabou caindo, voltando e voltou tudo de novo. E outro erro, né? O primeiro erro foi de não deixar a operação andar quando ela deveria andar. Eu acabei não deixando ela andar. E o outro erro foi não ter aproveitado a outra oportunidade que me deu, porque assim que eu saí, me deu o pullback de 2 boxes. Perfeito, tá vendo? Esse aqui foi o perfeito. E acabou entregando um movimento legal aí. Então esse foi um erro de não aproveitar a oportunidade que o mercado deu, porque eu tava positivo, poderia ter pegado essa outra entrada e ela estaria seguindo os mesmos princípios do mensal com semanal, que é buscando a alta para buscar a média de 5 do semanal e consequentemente o semanal dito diário, né? E o diário também estava acontecendo essa para buscar a nova stop e para buscar outras médias ali do 240, do 120 e do 60 e consequentemente aqui também do 15. Mas como eu estou vindo de uma trava forte do mensal com o semanal, um desses lados iria, tipo, a média não iria respeitar. Tanto que tem essa hierarquia, né? Que quanto mais o tempo gráfico é maior, ele dita mais força. Como aqui é no mensal e aqui é no semanal, ele dita força sobre todas essas outras. Tanto que acabou não respeitando essas médias aqui do 15, nem do 60, nem do 120, nem do 240. Entendeu? Tive esses dois erros, que foi o erro de não aproveitar outra oportunidade. Essa oportunidade estava ligada com a primeira entrada que eu fiz, então poderia sim ter pegado essa mesma oportunidade, eu acabei não pegando para poder fazer a entrada. Então foi um erro óbvio, um erro que eu não deveria ter cometido, que eu acabei cometendo nessa questão. E o mercado acabou pagando muito. Igual isso aqui já tá dando o padrão de entrada, ó. Tá vendo, de um box. Perfeito. Ele pode buscar até essa região lá de cima, né? Com um rompimento e tá mostrando o rompimento para buscar lá para cima. Então aqui era motivo de entrada, ó. Nessa regiãozinha aqui, estaria pagando 300 pontos já. Um box, um pullback de um box. Perfeito. E também tá aquela coisa, né? 3, 2 contra, rompeu, faz a entrada. Eu também tenho um stop muito caro. Mas é isso. O estudo de mercado hoje foi essa questão. Buscando alta no semanal para poder buscar 5, que é a média de 5, após ter um toque aqui no tempo maior, macro aqui bem forte do mensal, né? Estruturou o preço, jogou o preço bem para cima